O aroma de lavanda e linho caro na boutique de bebés deveria ter sido calmante, uma recessão suave ao mundo da maternidade. Para Olivia Reis, grávida de 8 meses e radiante, deveria ser um dia de decisões felizes com seu marido, Nathaniel. Mas nenhuma quantidade de luz suave ou brinquedos de peluche conseguia esconder a corrente gélida de receio que a perseguia há semanas. Dentro de uma hora, a cena idílica iria desmoronar-se. Um único grito venenoso ecoaria nas paredes em tons pastel, um clamor de "ela armou-me uma cilada", que não só a humilharia diante de estranhos, como também desencadearia uma cadeia de eventos tão meticulosamente planeada. Desfaria uma teia de enganos e traria uma justiça chocante e transformadora ali mesmo, entre os símbolos inocentes de uma vida que nunca foi destinada a acontecer. Esta é a história de como um casamento perfeito implodiu e de como uma mulher levada ao limite orquestrou a queda mais pública e pessoal imaginável. A residência elegante em Oak Creek Estates era um monumento à ambição de Nathaniel. Uma enorme casa neocolonial com imponentes colunas brancas, assentava sobre 2 acres de relvado cuidado que parecia perpetuamente verde, mesmo nos verões mais secos. Visto do exterior, era a imagem perfeita de felicidade doméstica e sucesso financeiro. Para Olivia Reis, no entanto, começava a parecer menos um lar e mais uma gaiola elaborada e belamente decorada. Ela estava no quarto principal, a luz da manhã a entrar pelas janelas do chão ao teto, iluminando a fina camada de pó nas superfícies que o serviço de limpeza semanal curiosamente nunca apanhava. A mão descansava sobre o inchaço da barriga, um gesto protetor, instintivo, que se tornará automático nos últimos meses. Lá dentro, a filha, tinham decidido que seria uma menina, dava voltas e pontapés, uma conversa secreta e vibrante que só as duas conseguiam partilhar. "Estás quase pronta, Liv?" Chamou a voz de Nathaniel da casa de banho privativa. Era uma voz suave e confiante, de um homem que nunca ouvirá um não e que esperava que o mundo se curvasse à sua vontade. Era gestor sênior de patrimônios numa firma prestigiada, um emprego que lhes proporcionava aquela casa, os carros europeus e a vida que ele tão cuidadosamente moldava para consumo público. "Só a calçar os sapatos", respondeu ela, a voz mais animada do que se sentia. Sentou-se à beira da cama king size, a espuma de memória luxuosa pouco lhe oferecendo de conforto. Os sapatos, um par de sabrinas sensatas mas elegantes, pareciam uma concessão. Antes da gravidez, usaria saltos, sempre a tentar corresponder ao glamour natural que parecia emanar do mundo de Nathaniel. Agora, o conforto era uma necessidade, uma das muitas pequenas mudanças que ele parecia ressentir. Ele saiu da casa de banho, a apertar uma gravata de seda que provavelmente custava mais do que o seu conjunto inteiro. Era bonito de uma forma quase calculada, maxilar definido, cabelo escuro perfeitamente penteado, e olhos da cor de um mar revolto. Sorriu-lhe, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Já não chegava há muito tempo. "Grande dia", disse ele, ajustando o colarinho ao espelho. "Vamos escolher os essenciais para nossa princesinha." Olivia tentou imitar o entusiasmo dele. "Estou tão entusiasmada. Já decorei o catálogo da Petite Cherub há semanas. Tem um berço conversível lindo, um modelo de herança. É em madeira de cerejeira maciça." "Certo", interrompeu Nate, olhando para o relógio. Era um Rolex, presente que dera a si próprio por ter conquistado um cliente particularmente rico. "Vamos só ter atenção ao orçamento, está bem? Estes sítios são feitos para explorar mulheres hormonais." O comentário feriu, um desprezo casual pela alegria dela. Não se tratava do dinheiro. Nate era notoriamente extravagante quando isso beneficiava sua imagem. Já gastara $10.000 num relógio vintage num leilão de caridade sem pestanejar. Mas quando se tratava do bebê, cada despesa era analisada, cada compra encarada como um fardo. "É um investimento", Nate disse ela suavemente. "Converti-se em cama de criança e depois em cabeceira de cama de casal. É feito para durar. Comigo, tudo é um investimento." Ele suspirou e a máscara do marido atencioso caiu por uma fração de segundo. Uma irritação brilhou nos olhos antes de ser substituída por um olhar treinado de condescendência paciente. "Só vamos ver o que eles têm. Não te apaixones logo pela opção mais cara. É só isso que estou a dizer." Beijou-a, um breve e seco toque de lábios na testa, antes de se virar e descer as escadas.
Olivia ficou sentada na cama, o bebê a pontapear num ritmo constante contra suas costelas. O arrepio que sentirá antes regressou, a infiltrar-se-lhe nos ossos. Isto não era só sobre um berço. Era sobre tudo. Era a forma como ele começara a proteger o telemóvel, a virá-lo sempre que recebia uma mensagem. As noites no escritório tornaram-se mais frequentes, e ele chegava a casa a cheirar não a café de escritório rançoso, mas a um leve perfume floral que não era o dela. Os extratos do cartão de crédito que ela vira por acaso listavam despesas num hotel boutique do outro lado da cidade, um sítio onde ele não tinha qualquer razão para estar. Quando ela lhe perguntou com cuidado, a reação dele foi uma aula de manipulação psicológica. Mostrou-se magoado e desiludido por ela, sua mulher grávida, nutrir tal desconfiança. Ele estava a trabalhar arduamente por eles, pela família. Estaria ela a tentar sabotar tudo com a sua insegurança? Fê-la sentir-se pequena e tola, e ela recuou, enterrando as suspeitas debaixo de uma manta de culpa. A sua salvação foi a irmã mais velha, Penélope. Penny era jornalista, cínica por profissão, mas ferozmente leal. Uma semana antes, durante um café que Olivia não podia beber, ela desabou e confessou os seus medos. Ele está a esconder algo, Penny, sussurrou Olivia, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Sinto-o nas entranhas. Sinto que já não o conheço. Penny não ofereceu lugares comuns. Ouviu, e a sua expressão tornou-se cada vez mais séria com cada detalhe partilhado por Olivia. Liv, disse ela com firmeza, o teu instinto não mente. É um sistema de alerta. Homens ricos, bonitos e com complexo de Deus não fazem só serão. Constroem vidas paralelas. Foi Penny quem a incentivou, não a confrontá-lo, mas a proteger-se. Espera o melhor, Liv, mas prepara-te para o pior. Este homem tem todo o poder neste momento. O dinheiro, a casa. Tens de saber com o que estás a lidar. Nessa noite, alimentada por uma mistura aterradora de medo e determinação, Olivia fez o impensável. Enquanto Nate tomava banho, ela pegou na pasta dele, aquela que ele mantinha sempre trancada. Ela adivinhou a combinação à terceira tentativa. O aniversário dele. Lá dentro, debaixo de uma pilha de relatórios financeiros, estava um segundo telemóvel, um telemóvel descartável. As mãos dela tremiam tanto que mal o conseguia segurar. A palavra passe era, insultuosamente, o aniversário dela. E então viu um mundo de traição exposto em mensagens de texto brilhantes e fotografias. O nome da outra mulher era Sofia. Era uma colega, elegante e ambiciosa, aparecia rir com Nate num barco, o braço dela lançado possessivamente sobre os ombros dele. As mensagens eram devastadoras. Não falavam apenas de sexo. Falavam de um futuro. Mais uns meses, dizia uma mensagem de Nate. Quando o bebê nascer e ela estiver mais calma, posso fazer o meu movimento. Vai parecer melhor. Sofia respondeu, mal posso esperar para sair das sombras, meu amor. Só me promete que ela não fica com a casa. A resposta de Nate destruiu os últimos vestígios do coração de Olivia. Ela não vai ficar com nada. Já falei com meu advogado sobre como estruturar a separação. Ela está tão perdida no seu fantasminha de preparar o ninho. Nem faz ideia. Ela prendeu-me com este bebê, Sofia. É justo que me desimpeça. Ela prendeu-me. As palavras ecoaram na sala silenciosa. A narrativa que ele estava a construir. A mentira que estava a aperfeiçoar. Pintava-a como uma interesseira manipuladora a amante. Tudo isto enquanto, na sua cara, interpretava o papel de marido dedicado. Ele não planeava apenas deixá-la. Planeava destruí-la. Deixá-la com o recém-nascido e nada mais. Ela caiu no chão, o telemóvel frio na mão, um grito silencioso preso na garganta. A traição era tão absoluta, tão cruel, que parecia um golpe físico. O bebê dentro dela mexeu-se, alheio à tempestade que acabava de se abater sobre as suas vidas. E naquele momento, algo dentro de Olivia mudou também. A dor ainda estava lá, um abismo a uivar. Mas por baixo dela, um novo sentimento começou a cristalizar. Raiva fria, dura. Ligou a Penny, a voz num sussurro sufocado. A irmã chegou em 20 minutos, a expressão sombria. Juntas, começaram a fazer um plano. Um plano nascido do desgosto,
mas executado com precisão fria e clara. Penny conhecia uma amiga da faculdade de Direito, uma advogada de divórcios implacável. Encontrarão-se com ela no dia seguinte. Contrataram também um detetive privado, um homem discreto e altamente eficaz chamado Sr. Davis. O plano era ousado. Era teatral. Era, como disse Penny, exatamente o tipo de espetáculo público que um narcisista como Nathaniel merece. Agora, de pé no quarto, Olivia respirou fundo. Alisou o vestido de grávida, um tecido azul suave que combinava com a cor do quarto de bebê que tinha planeado. Olhou para o reflexo no espelho. A mulher que a encarava já não era a rapariga ingênua e confiante que tinha casado com Nathaniel Sterling há 3 anos. Havia novas linhas de determinação à volta dos olhos. Era uma atriz agora, a representar a cena final de uma vida que estava prestes a reduzir a cinzas. Já vou, chamou, a voz firme. Saiu do quarto e desceu a grande escadaria curva, a mão a deslizar sobre o corrimão polido. Nate esperava à porta, a abanar impacientemente as chaves. Pronta para mimar a nossa menina? Perguntou com um sorriso falso brilhante. Olivia sorriu de volta. Uma mentira perfeita e correspondente. Mal posso esperar, disse. Vai ser um dia que nunca esqueceremos. A Petite Cher era exatamente como Olivia imaginava, só que ainda mais. Localizada no bairro comercial mais abastado da cidade, era menos uma loja e mais um santuário para a elite ainda por nascer. O ar cheirava a dinheiro e pó de talco. Música clássica suave fluía de colunas escondidas. A luz do sol filtrava-se pelas janelas imaculadas, cintilando sobre chocalhos de prata e lançando um brilho celestial sobre filas de sapatinhos impossivelmente pequenos. Os funcionários, vestidos com uniformes minimalistas e elegantes, moviam-se com uma reverência sussurrada, falando com os clientes em tons suaves e tranquilizadores. Por um momento, Olivia sentiu uma pontada daquilo que podia ter sido. Este era o sonho ao qual se tinha agarrado. Ela e Nate de mãos dadas, a escolher com entusiasmo um enxoval, o amor partilhado pelo bebê que vinha, tornando cada decisão significativa. A fantasia era tão poderosa, tão à flor da pele, que quase a sufocava. Empurrou-a para baixo, lembrando-se das mensagens frias e duras armazenadas no seu próprio telemóvel, capturas de ecrã enviadas do descartável, um catálogo da traição de Nate. Uau, disse Nate, os olhos a percorrerem a loja. Olivia viu o cálculo no olhar dele. Ele não via um quarto de bebê. Via etiquetas de preço. Isto é qualquer coisa. Uma assistente de vendas, uma mulher de rosto bondoso chamada Brenda, com olhos calorosos, aproximou-se suavemente. Bem-vindos à Petite Cher. Em que posso ajudar hoje? A minha esposa tem uma lista, disse Nate, fazendo um gesto largo na direção de Olivia. Era um gesto que queria parecer generoso, mas para Olivia parecia que ele estava a passar-lhe o fardo. Viemos para tudo, suponho. Que maravilha! Parabéns! Brenda sorriu para a barriga de Olivia. Primeiro bebê. Olivia acenou, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Sim, uma menina. Uma princesinha. Então vieram ao sítio certo. Vamos começar pelos artigos grandes, está bem? Os berços são por aqui. Ela levou-os até uma área que parecia uma montra de palácio de conto de fadas. Berços de todos os estilos e acabamentos estavam dispostos com arte, cobertos com lençóis de algodão orgânico e rodeados por acessórios coordenados de pelúcia. Os olhos de Olivia encontraram-no imediatamente, o modelo de herança em cerejeira maciça do catálogo. Era ainda mais bonito ao vivo, o artesanato evidente nas linhas suaves e perfeitas e na cor profunda e rica. Oh, Nate, olha! Disse, passando a mão pela madeira polida. É este. É perfeito. Nate olhou para a etiqueta de preço discretamente colocada no colchão. Olivia viu-lhe o maxilar apertar-se. $2.000, Liv, por uma caixa para um bebê dormir. É mais do que isso, e tu sabes, respondeu ela, mantendo a voz baixa. Falamos disto. É uma peça de mobiliário para toda a vida. São $2.000 que podíamos pôr no fundo universitário dela, contou ele, a voz a ganhar um tom paternalista. Vamos ser práticos. Brenda, sentindo a tensão, interveio rapidamente. Temos também outras opções maravilhosas.
Este aqui é o nosso modelo mais popular. É em madeira composta, muito resistente, e vem num tom branco encantador por menos de 800. Era aceitável. Um berço perfeitamente bom. Mas era uma questão de princípio. A frugalidade súbita de Nate era uma farsa. Uma atuação para uma audiência que não existia. Era uma forma de puni-la, de afirmar o seu controlo. Gosto do de cerejeira, afirmou Olivia simplesmente, a voz mais firme do que antes. Olhou-o diretamente nos olhos. Um desafio no olhar. Acho que a nossa filha merece-o. O ponto de ruptura chegou no balcão de pagamento. O carrinho estava cheio de artigos. Na sua maioria as escolhas mais baratas e práticas de Nate. Olivia ficou em silêncio ao lado dele, o coração uma pedra fria e pesada no peito. Ela sentiu-se derrotada. Mas sabia que o ato final ainda estava por vir. Quando a funcionária começou a passar os artigos pelo scanner, Nate puxou do seu cartão de crédito de platina. Olhou para o total crescente no ecrã e soltou um suspiro exagerado e teatral. Abanou a cabeça como se carregasse um grande fardo. É simplesmente incrível, disse, a voz suficientemente alta para que várias pessoas próximas ouvissem. Já não estava a falar com Olivia. Estava a atuar para o público. O custo disto tudo. Pensas que estás preparado, mas não estás. Riu-se, um som amargo, sem humor. Sabe, tenta-se construir uma vida, uma carreira. Tens um plano. Pensas que estás no controle do teu próprio destino. Virou-se e olhou para Olivia. Os olhos já não eram tempestuosos, mas cheios de um veneno que lhe gelou o sangue. E depois ficas preso. A palavra ficou suspensa no ar, afiada e feia. A funcionária congelou, a mão parada sobre o scanner. Uma mulher que observava mantas para bebê ali perto engasgou-se. A música clássica suave pareceu desaparecer, restando apenas um silêncio cortante. Olivia olhou para ele, sem fôlego. Ele estava mesmo a fazê-lo. Estava a dizer as palavras da mensagem, a testar a sua narrativa em público. Nate, não, sussurrou, a voz a tremer. Mas ele já ia lançado, alimentado pela percepção da sua própria vitimização. O rosto corado, a voz a subir de tom e volume. Preso. É isso que é. Pensas que é uma parceria, um casamento, mas é uma armadilha. No momento estás a viver a tua vida, no seguinte estás a sangrar dinheiro por coisas que não precisas para um futuro que nem sequer pediste. Fez gestos selvagens na direção de Olivia, da sua barriga inchada, e depois rugiu as palavras que detonariam as suas vidas. Ela prendeu-me. O grito ecoou pela loja imensa. Todas as cabeças se viraram. Todas as conversas pararam. Olivia sentiu 100 pares de olhos sobre si. Uma onda de calor e vergonha a inundar-lhe o corpo. Lágrimas picaram-lhe os cantos dos olhos, desfocando os rostos horrorizados dos estranhos à sua volta. Ela era a mulher cujo marido acabará de a acusar, no meio de uma loja para bebés, de o ter prendido com a criança por nascer. A humilhação era absoluta. Uma dor física que lhe roubou o ar. Quando os sussurros começaram a espalhar-se, uma figura calma e autoritária avançou. Era um homem alto, de fato escuro simples, que lhe assentava melhor do que o uniforme de um segurança da loja. Tinha cabelo curto e grisalho e uma expressão determinada. Olivia reconheceu-o de imediato. Era o Sr. Davis, o detetive privado. Passou por Olivia e pousou uma mão firme sobre o ombro de Nate. Sr. Sterling, Nathaniel James Sterling. Nate, ainda ofegante do seu acesso, parecia confuso. Quem é você, segurança da loja? Olhe, a minha esposa está a ser histérica. Não sou da loja, senhor, disse o Sr. Davis, a voz a cortar o discurso de Nate. Virou ligeiramente a cabeça e olhou diretamente para Olivia, um vislumbre de confirmação nos olhos. Senhorita Reis, disse, usando propositadamente o apelido de solteira, um sinal claro. Tinha chegado o momento. O Sr. Davis voltou então toda a sua atenção para o desnorteado Nate. Sr. Sterling, está oficialmente notificado. Tirou um envelope grosso de manilha do interior do casaco e empurrou-o contra o peito de Nate. Este cambaleou para trás, agarrando-o por puro reflexo. O que é isto? Mas o que é isto? Balbuciou Nate, rasgando o selo. O Sr. Davis não respondeu. Em vez disso, tirou um segundo envelope idêntico do casaco.
Caminhou até Olivia, a sua postura suavizada por completo. Apresentou-lhe, não como um documento legal, mas como uma dádiva. Senhorita Reis, disse ele, a voz carregada de um respeito calmo que a fez querer chorar de alívio. Aqui estão as suas cópias. Um pedido de dissolução de casamento, uma moção de emergência pela custódia total temporária da criança por nascer, e uma ordem de restrição temporária, com efeito imediato. Um agente nomeado pelo tribunal aguarda lá fora para escoltar o Sr. Sterling das instalações, caso não cumpra. A loja inteira estava em silêncio, a assistir ao desenrolar do drama. A narrativa inverteu-se num instante. Olivia já não era a esposa humilhada e presa. Era a arquiteta deste momento. O rosto de Nate passou do vermelho para um branco pálido doentio. Olhou para os papéis nas mãos, depois para Olivia, a boca a abrir e a fechar como um peixe. O veneno nos olhos fora substituído por puro e absoluto choque. Ele entrou na loja para encenar uma cena da sua própria dramaturgia, apenas para descobrir que era peão na dela. Olivia pegou no envelope entregue pelo Sr. Davis, a mão firme. Encontrou o olhar atônito de Nate e, pela primeira vez em meses, não sentiu medo. Sentiu apenas o frio e limpo alívio da justiça. Os momentos após o cataclismo foram um borrão de imagens nítidas e intensas. Nate, o rosto uma máscara de incredulidade, a balbuciar fragmentos de frases. Não podes fazer isto. Isto é uma loucura. Olivia, o que fizeste? Enquanto o Sr. Davis permanecia impassível, imóvel. Os rostos chocados dos outros clientes. Os sussurros agora um zumbido baixo de escândalo. A assistente de vendas, Brenda, o rosto bondoso agora gravado de pena e espanto, a anular discretamente toda a transação na caixa. Olivia não esperou pelo final. Não precisava de ver Nate a ser escoltado para fora. Com o envelope pesado apertado contra o peito como um escudo, virou costas e saiu da Petite Cherub, deixando para trás os destroços do seu casamento. O ar fresco da rua parecia um salpico de água no rosto, a acordá-la de um longo e sufocante pesadelo. Um carro familiar esperava ao largo. A porta do passageiro abriu-se e a irmã, Penny, inclinou-se sobre o banco, o rosto uma mistura de ansiedade e orgulho feroz. Entra, disse Penny, a voz tensa. Conta-me tudo. Olivia deslizou para o assento, a porta fechar-se com um estalido sólido e reconfortante que abafou o mundo. Finalmente libertou o fôlego que parecia ter guardado durante meses. As lágrimas que contivera na loja vieram então, não lágrimas de humilhação, mas de alívio profundo, visceral. Soluçou, encostando a cabeça ao vidro frio da janela, enquanto Penny estendia o braço e lhe apertava o ombro, um pilar silencioso e inabalável de apoio. Foi Penny quem a sacudiu do entorpecimento. Chora depois, Liv, insistiu, a voz suave mas firme. Agora reunimos provas. Construímos uma fortaleza. Assume que ele vai jogar sujo, porque homens como Nate não sabem fazer de outra forma. E assim fizeram, durante 2 noites, enquanto Nate supostamente jantava com um cliente de fora. Uma mentira confirmada pelas mensagens carinhosas de Sofia sobre a maravilhosa noite que passaram no hotel. Olivia e Penny documentaram tudo meticulosamente. Fotografaram todas as mensagens incriminatórias, cada fotografia, cada registro de chamadas no telemóvel descartável. Criaram uma linha temporal do caso, cruzando as mensagens com as despesas nos extratos dos cartões de crédito que Olivia conseguiu encontrar, as estadias nos hotéis, os recibos das joalharias para colares e brincos que ela nunca recebeu, as reservas em restaurantes românticos para 2. Era uma montanha de provas, um testemunho de uma traição de 1 ano. A descoberta mais condenatória, no entanto, veio do computador do trabalho dele. Numa noite, Nate estava a trabalhar em casa e deixou o portátil aberto no escritório enquanto ia atender uma chamada. Olivia, com o coração a bater acelerado, entrou às escondidas. No ecrã estava uma troca de e-mails com o advogado pessoal dele, um homem especializado em divórcios de elevado patrimônio. O assunto do e-mail: estratégia de estruturação de ativos. O sangue dela gelou ao ler. Nate estava a mover meticulosamente os seus ativos líquidos, bônus, comissões, rendimentos de investimento, para uma série de contas corporativas recém-criadas em seu nome exclusivo. Estava a criar uma cortina de fumo financeira,
preparando-se para subnotificar drasticamente os seus rendimentos e o seu patrimônio ao tribunal quando chegasse o momento. Num dos e-mails, escreveu: "O objetivo é parecer financeiramente limitado pelas novas responsabilidades, enquanto garanto que o meu capital pessoal fica protegido da tentativa inevitável dela de o agarrar. Quero que ela receba o mínimo exigido por lei. Que veja como é a vida sem o meu apoio." Ele não estava apenas a planear deixá-la. Estava a planear empobrecê-la. Ia usar o filho como escudo financeiro, alegando o peso da nova paternidade como motivo para sua suposta falta de fundos, enquanto, em segredo, acumulava riqueza. A crueldade disso era de cortar a respiração. Foi nesse momento que a raiva de Olivia se acendeu por completo. Já não era apenas um marido infiel. Era um inimigo. No dia seguinte, ela e Penny estavam no escritório de Catherine Finn, a advogada de divórcios recomendada por Penny. Catherine era uma mulher na casa dos 50, com olhos inteligentes e penetrantes e uma aura de competência inabalável. Ouviu a história de Olivia sem interromper, a expressão tornando-se cada vez mais grave. À medida que Olivia detalhava o engano financeiro, quando terminou, Catherine inclinou-se para frente, as mãos entrelaçadas sobre a grande secretária de Mogno. "Olivia", disse, a voz sem qualquer falsa simpatia. "O que o teu marido está a fazer não é apenas imoral, é fraude. Ele está a conspirar ativamente para esconder bens conjugais. E essa narrativa dele de que o prendeste, isso é a tentativa de construir um caso de alienação emocional, para te pintar como instável e manipuladora. É o manual clássico de um narcisista." Catherine então apresentou a estratégia. "Não podemos simplesmente dar entrada no pedido de divórcio", explicou. "Ele vai arranjar um advogado, esconder ainda melhor o dinheiro e arrastar isto durante anos, esgotando-te emocional e financeiramente. Temos de agir primeiro. E temos de agir com força. Temos de apanhá-lo tão desprevenido que toda a sua defesa colapse antes sequer de ser construída." Foi então que nasceu a ideia do confronto público. Foi sugestão de Catherine, refinada pelo gosto dramático de Penny. "Ele está a criar uma narrativa pública", argumentara Catherine. "Portanto, nós também vamos criar uma. Vamos deixá-lo desempenhar o papel dele numa cena criada por ele próprio, mas seremos nós a controlar o contexto e o desfecho. Precisamos de testemunhas. Precisamos de um registro público da sua instabilidade emocional e da crueldade para contigo, a esposa grávida. Um surto destes num local público, testemunhado por dezenas de estranhos. Isso é ouro numa moção de custódia de emergência." E assim, a armadilha foi montada. Escolheram a loja de bebê de forma deliberada. Era o palco perfeito, o símbolo máximo da vida familiar que ele secretamente tentava desmantelar. O Sr. Davis, o detetive privado, foi contratado não só para entregar os papéis, mas para ser a principal testemunha, imparcial e irrefutável. Ele seguirá Nate durante a última semana, documentando mais 2 encontros com Sofia e reunindo mais provas do caso em curso. O plano era Olivia provocar Nate ao ponto de ele questionar a autoridade dela nas compras, criando a fricção que inevitavelmente o levaria ao seu monólogo pré-ensaiado de vitimização. Apostaram na arrogância dele, na necessidade profunda de controlar a narrativa. E ele caiu na armadilha. "Desempenhou o papel na perfeição", murmurou Olivia, quando Penny estacionou o carro no lugar designado. A realidade do que fizera começava a instalar-se. Tinha declarado guerra. "Ele não é um homem, Liv", disse Penny, desligando o motor e virando-se para ela. "É um predador. E acabaste de lhe tirar as garras." Nessa noite, no conforto caótico do apartamento de Penny, começou a fase seguinte. As chamadas de Nate começaram, primeiro algumas, depois uma enxurrada. Deixou mensagens de voz frenéticas, confusas. "Olivia, atende o telefone. Perdeste o juízo. Estás a ser manipulada pela tua irmã. Cancela isto agora e podemos falar como adultos." Depois, o tom passou a ameaças. "Tu não fazes ideia com quem te meteste. Os meus advogados vão enterrar-te. Nunca vais ver um cêntimo. Ouviste? Nem um cêntimo. E vou lutar pela custódia até o último dia da minha vida. Vou dizer a todos que estás louca." Olivia ouviu as 2 primeiras mensagens com Penny, depois apagou o resto sem ouvir.
Catherine tinha sido clara. Nenhum contato. Toda a comunicação deveria passar pelos advogados. A ordem de restrição era o escudo dela. A verdadeira prova veio mais tarde nessa noite. Uma chamada de um número desconhecido. Olivia, a pensar que poderia ser a sua advogada, atendeu. Olivia Reis. Exigiu uma voz fria e imperiosa. Era uma voz que reconheceu de imediato com um arrepio de medo. Era Meredith Sterling, a mãe de Nate. Meredith Sterling era uma mulher forjada em dinheiro antigo e aço social. Era a matriarca da família Sterling, uma presença formidável cuja aprovação Nate passará a vida inteira a tentar conquistar. A voz dela ao telefone era como lascas de gelo. Acabei de receber uma chamada histérica do meu filho, começou Meredith, dispensando quaisquer formalidades. Está a contar-me uma história fantástica sobre teres entregado papéis de divórcio numa loja de departamentos. Presumo que esteja a exagerar. Tu não farias algo tão vulgar. A mão de Olivia apertou o telefone. Penny, ao ver a expressão dela, aproximou-se imediatamente e pôs a chamada em alta voz. A verdade é que o meu filho deu-te uma vida com que só podia sonhar. Uma casa bonita, estatuto, segurança. E é assim que o recompensas, tentando humilhá-lo publicamente. Sabes que isto vai manchar a imagem de toda a família. Aí estava, pensou Olivia. Não era preocupação pelo filho, nem pelo neto por nascer. Era preocupação com o nome da família. O comportamento do Nathaniel é o que mancha a imagem da família, disse Olivia friamente. Talvez deva perguntar-lhe sobre a Sofia do Bois. Ou sobre as contas offshore que ele tem criado para esconder bens matrimoniais de mim e do filho dele. Silêncio. Um silêncio espesso, pesado, que dizia tudo. Meredith sabia. Claro que sabia. Provavelmente sabia de todas as indiscrições de Nate e escolhera ignorá-las, desde que a fachada da família perfeita se mantivesse intacta. Estás a cometer um erro grave, disse finalmente Meredith, a voz baixa e ameaçadora. O Nathaniel tem os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Vamos proteger a nossa família e os nossos bens. Se pensas que vai sair disto com mais do que umas migalhas, és mais tola do que eu pensava. Cancela isto. Pelo bem da criança, se não por ti. O mais importante para o meu filho, disse Olivia, a voz a ressoar com uma nova força que mal reconhecia como sua. É ser criado por uma mãe que não é uma vítima. Obrigada pela chamada, Meredith. Mas qualquer outra comunicação terá de passar pela minha advogada, Catherine Finn. Tenho a certeza de que os seus advogados a conseguirão encontrar. Terminou a chamada, o dedo a carregar no ecrã com uma firmeza final. A sala ficou em silêncio. Penny olhava para ela, um sorriso lento e brilhante a formar-se no rosto. Olivia Reis, disse, abanando a cabeça com admiração. Acabaste de enfrentar a Dragão Lady. E nem pestanejaste. O confronto com Meredith foi um ponto de viragem. Solidificou a determinação de Olivia. Os Serlings não a viam como uma pessoa, mas como um problema a gerir. Não lhe mostrariam piedade, por isso ela não lhes mostraria fraqueza. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade legal. Nate, como previsto, contratou de imediato um escritório de advogados notoriamente agressivo. Conhecido por táticas de terra queimada. A primeira medida deles foi apresentar uma contramoção contestando a ordem de restrição e alegando que Nate era vítima de um elaborado e vingativo plano, arquitetado por uma esposa emocionalmente manipuladora e instável devido às hormonas. Retrataram a cena na Petite Cherub como uma armadilha cuidadosamente encenada. Era exatamente o que Catherine Finn antecipara. Eles estão a confirmar a nossa narrativa por nós, dissera ela, satisfeita, durante uma chamada de estratégia. Cada vez que te chamam instável, destacam exatamente o comportamento que a ordem de restrição pretende impedir. Deixem-nos espernear. A equipa de Catherine passou ao ataque. Intimaram os registros financeiros pessoais e corporativos de Nate, citando as provas encontradas no portátil dele. Tomaram depoimentos da funcionária de vendas, Brenda, e de duas outras clientes da Petite Cherub, cujo testemunho corroborava o relato do Sr. Davis sobre o ataque verbal desequilibrado de Nate. O próprio Sr. Davis apresentou um relatório detalhado e condenatório sobre o caso de Nate, com datas, horários e provas fotográficas dos encontros com Sofia.
A vida de Nate começou a desmoronar-se publicamente. A ordem de restrição significava que não podia voltar para casa. Foi forçado a viver num hotel, o mesmo hotel boutique onde tivera o caso. Uma ironia que não passou despercebida a Olivia. As suas tentativas de recuperar os amigos em comum falharam de forma espetacular. A história do seu surto público e da chocante retaliação legal de Olivia espalhou-se como fogo entre o seu círculo social. O dramatismo do momento, aliado à arrogância bem conhecida de Nate, tornou a versão de Olivia muito mais credível. Amigos que antes o admiravam passaram a olhá-lo com suspeita e pena. A pressão começou a afetar também a relação dele com Sofia. Penny, usando seus recursos jornalísticos, descobriu, através de um conhecido mútuo na firma de Nate, que o caso se tornará tóxico. A outra mulher inscrevera-se para ser a amante glamourosa de um homem rico e poderoso, não a coprotagonista de um escândalo público de divórcio. O segredo tinha se revelado, e ela estava a ser julgada duramente pelos colegas. O romance, nascido em segredo e mentira, não resistiu ao olhar impiedoso do escrutínio público. Cerca de uma semana após o incidente, Olivia recebeu um e-mail de um endereço desconhecido. A linha de assunto era simples: de Sofia. O seu primeiro instinto foi apagá-lo. A sua advogada proibira qualquer contato. Mas uma curiosidade poderosa e mórbida tomou conta dela. Abriu-o. O e-mail era curto e direto. Olivia, sei que não tens razão nenhuma para ouvires o que tenho para dizer. Não vou inventar desculpas pelo meu comportamento. O que fiz foi errado, mas preciso que saibas que o homem contra quem estás a lutar é mais mentiroso do que podes imaginar. Ele mentiu-te, mas também me mentiu a mim. Disse-me coisas sobre ti, sobre as finanças dele, sobre as suas intenções. Acredito que deves conhecer toda a verdade. Se estiveres disposta a encontrar-me, dir-te-ei tudo. Devo-te isso. Sofia Dubois. Olivia ficou a olhar para o ecrã, a mente a mil. Poderia ser uma armadilha, uma jogada da equipa legal de Nate, ou poderia ser a chave para tudo. Encaminhou o e-mail para Catherine Finn com uma simples frase: o que fazemos com isto? A resposta de Catherine chegou em minutos. Encontramo-nos. E levamos uma testemunha. O encontro foi marcado num local neutro, um café discreto, anônimo, num bairro que nenhuma das duas frequentava. Olivia chegou com Penny, que se sentou a uma mesa separada, fingindo ler um livro, mas vigiando a entrada como um falcão. Catherine insistira na acompanhante, uma declaração silenciosa de que Olivia não estava sozinha e não era alguém com quem se brincava. Sofia Dubois chegou exatamente à hora. Era diferente da mulher das fotografias no telemóvel descartável de Nate. A amante risonha e despreocupada tinha desaparecido. No seu lugar estava uma mulher pálida, tensa, com olheiras fundas. Usava um vestido preto simples e sem maquilhagem, como se quisesse tornar-se invisível. Apertava a mala como se fosse uma boia de salvação. Avistou Olivia e hesitou por um momento antes de se dirigir à pequena mesa. Obrigada por teres vindo, disse, a voz quase um sussurro. Estou aqui para ouvir, respondeu Olivia, o tom neutro. Não ofereceria perdão, nem simpatia. Estava ali por informação. Sofia sentou-se, as mãos a tremer ao pousá-las na mesa. Ele disse-me que tu sabias sobre mim. Começou, as palavras a sair em catadupa. Disse que estavas bem com isso, que vocês tinham um acordo, que o vosso casamento era um negócio, uma parceria para manter a imagem da família Sterling. E que o bebê foi ideia tua, uma forma de garantires a tua posição financeira antes de cada um seguir o seu caminho. Olivia ouviu, a expressão impassível, embora por dentro sentisse uma nova vaga de náusea. A profundidade da psicopatia de Nate era impressionante. Tinha criado realidades completamente diferentes para as duas mulheres da sua vida, contando a cada uma história que o pintava como o centro racional e desejável do universo. Disse-me que estava a proteger os bens dele de ti, não contigo, continuou Sofia, os olhos a implorar que Olivia acreditasse. Não se trata apenas dos rendimentos normais dele, disse, inclinando-se mais perto e baixando a voz. No ano passado, o maior cliente dele, um bilionário da tecnologia chamado Alistair Finn, sem relação com a tua advogada, confirmei, faleceu. Nate era o executor do espólio. Era um portfólio complexo e enorme.
A família pagou-lhe um bônus de 7 dígitos pelo trabalho, completamente fora dos livros. Foi uma transferência bancária para uma holding que ele criou nas Ilhas Caimão. Ele gabava-se disso comigo. Chamava-lhe o fundo de fuga. Disse que era dinheiro que ninguém, especialmente tu ou o IRS, alguma vez saberia que existia. Olivia sentiu o ar sair-lhe dos pulmões. Era isto. A bala de prata. Já não era apenas esconder bens conjugais. Era evasão fiscal e potencial má conduta profissional em larga escala. Por que estás a dizer-me isto? Perguntou Olivia, a voz baixa. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Porque ele destruiu-me, sussurrou. O caso tornou-se público na firma. Fui suspensa enquanto decorre uma investigação interna. A minha carreira acabou. Disse-me que éramos uma equipa, que íamos construir uma nova vida juntos. Mas assim que as coisas ficaram difíceis, cortou-me completamente. Disse-me que estava por minha conta, que eu era dano colateral. Eu era tão descartável para ele como ele planeava que tu fosses. Quero vê-lo arder. O ódio cru na voz de Sofia era assustadoramente familiar. Era o mesmo fogo que Olivia sentirá ao ler aquelas mensagens pela primeira vez. Naquele momento, não eram esposa e amante. Eram duas mulheres que tinham sido sistematicamente enganadas e manipuladas pelo mesmo homem. E uma delas acabará de entregar à outra uma arma de destruição maciça. Armada com esta nova informação, Catherine Finn agiu com velocidade relâmpago. Apresentou uma moção de emergência para forçar a descoberta das contas offshore de Nate, apresentando a declaração juramentada de Sofia como prova. Também, com um toque de gênio teatral, enviou uma denúncia discreta tanto ao IRS como à entidade reguladora financeira do Estado, sobre um bônus não declarado de 7 dígitos ligado ao espólio de Alistair Finn. O efeito foi instantâneo e devastador. A equipa jurídica de Nate, que até então lutava com arrogância e confiança, entrou em pânico. Já não lidavam com um simples e sujo divórcio. Enfrentavam investigações federais por fraude fiscal e sanções profissionais que poderiam custar a Nate a sua licença e toda a carreira. Os muros cuidadosamente erguidos por ele desabaram. Foi convocada uma conferência de acordo obrigatória. Olivia entrou na sala de reuniões com Catherine, a irradiar uma calma confiante. Nate já lá estava. Com os 2 advogados dele. Ele parecia um homem que não dormia há uma semana. O fato caro estava amarrotado. O rosto, abatido, e o fogo arrogante nos olhos tinha desaparecido, substituído por um medo oco e desesperado. Recusou-se a olhar para Olivia. A negociação foi um massacre. Os advogados de Nate, claramente instruídos para estancar a hemorragia, cederam em todos os pontos. O acordo final foi mais do que Olivia alguma vez imaginara. Foi-lhe atribuída custódia total, única, legal e física da filha. Nate recebeu direito de visita supervisionada 2 vezes por mês, condicionado à conclusão de um curso de gestão de raiva e uma avaliação psicológica. A casa da família em Oak Creek Estates ficou para Olivia, livre de quaisquer encargos. Um pagamento único de pensão, avultado, calculado com base no verdadeiro valor dos bens ocultos de Nate. Pagamentos de pensão de alimentos para a filha 3 vezes superiores ao que pagaria com base nos rendimentos declarados, garantindo que a menina não sentiria falta de nada. Uma ordem de restrição permanente que o proibia de se aproximar a menos de 150 metros de Olivia ou da filha. Ele seria o único responsável por todas as custas legais de ambos os lados. Enquanto Catherine Finn lia os termos finais, Nate estava afundado na cadeira, um homem derrotado. Ele tinha começado esta história determinado a deixar a esposa grávida sem nada. E no fim, foi ele quem perdeu tudo. A riqueza, a casa, a reputação. E a filha. Olivia assinou os papéis com mão firme. Levantou-se, olhou para o homem que fora seu marido, e não sentiu ódio, nem pena, mas uma indiferença profunda e libertadora. Ele era um fantasma. Um capítulo da sua vida que agora estava finalmente encerrado. Saiu da sala sem olhar para trás, saindo do campo de batalha legal e entrando no primeiro dia da sua nova vida. 6 meses depois, a luz dourada do outono inundava suavemente um quarto perfumado a tinta fresca e novos começos. O quarto estava pintado de branco cremoso e quente,
com uma parede decorativa coberta por um mural encantador de balões de ar quente a flutuar por um céu cheio de nuvens suaves. Olivia tinha-o pintado com as próprias mãos, cada pincelada uma retoma da sua criatividade e um gesto de amor para receber a filha. Nos braços, segurava Hope Penelope Reis, uma bebé saudável, linda, de 3 meses, com os olhos brilhantes da mãe e um aperto surpreendentemente forte. O nome surgiu-lhe nas semanas silenciosas após a finalização do divórcio. Tinha perdido o marido, mas encontrou esperança. E homenageou a irmã, a sua rocha, a sua guerreira, a sua Penny. A enorme e fria casa em Oak Creek Estates já não existia. Olivia vendeu-a assim que a tinta da escritura secou. O lucro, combinado com o acordo legal, deu-lhe um nível de independência financeira que nunca tinha conhecido. Comprou uma moradia acolhedora e cheia de luz, num bairro vibrante e familiar, a apenas 10 minutos a pé do apartamento de Penny. A gaiola dourada foi substituída por um verdadeiro lar, cheio não de fantasmas de mentiras, mas da promessa de um futuro autêntico. Houve uma leve batida na porta do quarto. Penny espreitou, o rosto abrir-se num sorriso largo ao ver a irmã e a sobrinha. Olá, vocês duas, disse suavemente. Só a ver se está tudo bem. Precisam de alguma coisa? Estamos perfeitas, disse Olivia. A voz cheia de uma felicidade profunda e verdadeira. Olhou para Hope, que soltava pequenos sons felizes no sono, apenas a observar os balões. Penny aproximou-se e ficou ao lado dela, a olhar para o mural. Fizeste um trabalho incrível, Liv. Está lindo. Soube bem, admitiu Olivia, voltar a construir algo com as minhas próprias mãos. Como arquiteta, passou anos a desenhar espaços para outras pessoas. Agora, desenhava sua própria vida, desde as fundações. As consequências para Nate foram rápidas e brutais. A auditoria do IRS descobriu a conta offshore, levando a multas massivas e impostos em atraso que esvaziaram o que restava do seu fundo de fuga. A Junta de Regulação Financeira suspendeu-lhe a licença por tempo indeterminado, enquanto investigavam a gestão do espólio Finn. Despedido da firma prestigiada e desonrado no setor, tornou-se um pária. A última coisa que Olivia soube foi que ele tinha mudado de estado para viver com a mãe, o antigo titã carismático da indústria, reduzido a uma advertência ambulante. Sofia Dubois enviou um último e-mail, um artigo a detalhar a queda profissional de Nate, com uma simples mensagem anexada: Justiça. Olivia leu-o, apagou-o e nunca mais pensou nela. A aliança com Sofia fora uma necessidade. Uma trégua temporária numa guerra contra um inimigo comum. A guerra estava terminada. A embalar suavemente a filha, Olivia recordou o terrível dia na Petite Cherub. A humilhação. A vergonha pública. O veneno na voz de Nate. Parecia uma cena da vida de outra mulher. A mulher que entrou naquela loja já não existia, consumida no fogo da traição. A mulher que saiu era mais forte, mais sábia, e ferozmente protetora da pequena vida preciosa nos braços. Passou pelo pior, e não só sobreviveu. Triunfou. Já não era Olivia Sterling, esposa de um homem rico. Era Olivia Reis. Mãe. Irmã. Artista. Sobrevivente. A arquiteta da sua própria felicidade. Olhou para o rostinho perfeito de Hope, o movimento suave do peito a subir e descer. Este era o seu futuro. Esta era sua verdade. Não era a vida que planeara, mas era muito melhor. Era real. E ao inclinar-se para beijar a bochecha macia da filha, Olivia soube, com uma certeza que lhe tocou a alma, que isto era apenas o começo. Acabamos de testemunhar a incrível transformação de Olivia, de esposa destroçada à arquiteta triunfante do seu próprio destino. A sua história é um poderoso lembrete de que, por vezes, as traições mais profundas conduzem às descobertas mais marcantes da nossa força interior. Ela não se limitou a ficar magoada. Ela ficou inteligente. Ficou estratégica. E lutou com uma coragem que desmantelou um tirano e construiu uma nova vida, autêntica, para si e para sua filha Hope. Se a jornada de Olivia, do desgosto à vitória, te tocou. Se acreditas no poder da determinação de uma mulher, tira um momento para gostar deste vídeo e partilhá-lo com alguém que possa precisar de ouvir uma história de sobrevivência e empoderamento.
E não te esqueças de te inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para mais histórias reais que exploram as complexidades das relações humanas e o incrível poder do espírito humano. O teu apoio ajuda-nos a continuar a trazer estas histórias inspiradoras à luz. Obrigado por ouvires.